Glória a Jesus. Glória a Deus, gente. Vai entrando aí, Pai do Seu Jesus. É a internet. Sou eu, não. Esperar o pessoal chegar aí, porque como ela caiu... Pai do Seu Jesus, Joyce. É bem-vinda, minha irmã. Glória a Deus. Vou esperar até 5 e alguma coisa, o pessoal tá entrando aí, porque como eu abri e fechei 2 vezes, o som tá bom aí, Joyce? Ah, tá. Muito obrigado. Esperar mais um pouquinho, pessoal, eles acharem. Ai, ai, Jesus é bom. É hoje, essa internet é uma benção. Na minha hipocrisia. Ô Deus, abençoa o teu povo. Eu não posso esperar muito, porque eu só tenho só 40 minutos agora. Vamos lá, gente, eu vou pregar, porque senão já viu. Né? Jonas, Pai do Senhor, para quem está entrando, curte aí a live. Desculpa, tá, gente? Caiu 2 vezes. Eu encerrei ela, abri de novo, encerrei. E abri de novo. Jonas, capítulo 2. Glória a Jesus. Jonas, capítulo 2, versículo 1 e 2. Glória a Deus. E diz assim, ó. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor. Ele me respondeu. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Agora eu vou ler o versículo 9. Mas eu te oferecerei, Jonas 2, versículos 1 e 2, e agora o versículo 9 que eu vou ler. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento, e o que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Gente, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Deus mandou falar de Jonas, hein? Vamos ver aí o que vai dar. O que está acontecendo aqui? Jonas, ele, um homem muito bem ensinado. E eu já quero dizer para você, de antemão, para começar a explicar essa história sobre esse texto, que o teu ensino só vale quando você pratica. Que é isso? O mundo espiritual só considera você uma pessoa sábia quando você pratica aquilo que foi ensinado. E aí, o que está acontecendo aqui? Jonas, simplesmente, ele está numa situação crítica. Por quê? Ele é filho de Amitai.
E Amitai não é nada mais, nada menos do que um homem muito bem respeitado. Muito bem respeitado. E sendo um homem muito bem respeitado, Amitai agora ele precisa, irmãos, Jonas, desculpa, ele precisa manter. E aí ele precisa manter. E o que acontece? O Amitai, ele era um homem muito bem conceituado. E quando eu automaticamente tenho alguém como referência, não no sentido de eu ser a referência, mas no sentido de alguém olhar, um exemplo, para vocês entenderem, alguém olha para o meu pai e, em vez de julgar o meu pai sendo meu pai, já olha para mim com esse olhar de não, vai ali o filho de fulano. Às vezes o filho de fulano não tem a capacidade e a estrutura do fulano, mas leva já um peso de responsabilidade muito grande. E agora o que acontece? Amitai, simplesmente, irmãos, um homem muito bem conceituado, até porque ele conviveu na época em que Israel, né, estava desviado. Então, gente, eu estou aqui resolvendo um BO aqui. E aí o que acontece? Ele, na verdade, ele era um homem muito respeitado, e sendo respeitado, ele exerceu, irmãos, tá? Ele exerceu papel de profeta como mensageiro, se você procurar em 2 Reis, capítulo 14, 25. E aí ele exerce, só que assim, não vai ser um profeta que tem um livro. Não vai ser um profeta que tem, na verdade, um registro no sentido de um livro escrito contando a história. Ele aparece na história bíblica, mas ele não tem a mesma proporção. Eu não estou dizendo que ele é menor, tá? Porque não aparecer não quer dizer, tá? Não quer dizer, tá? Não quer dizer que ele não tinha uma grande importância. E o que eu quero falar aqui? O difícil de você ser referência é porque a maioria das pessoas que vai te olhar como referência, ela vai te olhar numa visão já estruturada através de algo. E isso aqui mexe muito conosco. Por quê? Para quem está chegando agora, a paz de Senhor Jesus, tá bom? Meu Deus, olha, o Senhor me mostra uma cápsula de remédio. Alguém está com uma pressão na cabeça. Meu Deus. Se deixar teus olhos até fecha, porque é dentro da tua cabeça assim, uma pressão, uma dor chata. Herébia. O Senhor está te visitando agora. Então, agora Amitai, sendo esse homem muito bem conceituado, porque profetizou nos tempos de Jeroboão. Gente, profetizar nos tempos de Jeroboão era um desafio. Pastor, mas quem levantou Jeroboão foi Deus. Sim, mas Jeroboão foi um dos piores reis, porque ele se desvia na Arábia. E ele faz coisas em Israel horrendas, ou seja, coisas horríveis. Então, pensa comigo, você profetizar nos tempos desse rei tinha que ser muito Deus para te guardar. Jeroboão agora começa a fazer aliança com vários povos. Começa a fazer aliança com várias pessoas que tinham vários deuses. Então, ele traz o quê? A Bíblia é bem clara, a confusão para Israel. Não é confusão no sentido físico, é no sentido moral, no sentido espiritual, no sentido ali das leis de Israel. Ele começa a atropelar aquilo que a lei dizia, né? Aquilo que a lei diz, desculpa, porque a lei, né, não morreu, ela é eterna. Então, agora nós temos que ter uma
responsabilidade muito grande em saber que alguém que vai olhar, olha só, que vai olhar para você como referência, ele vai olhar numa visão estruturada já, porque está pegando alguém de exemplo, está te encaixando naquela visão. Só que nós, irmãos, como igreja hoje, lavados e remidos, há um estreito muito grande. Por quê? Porque Jonas levava a responsabilidade de continuar. A Bíblia é bem clara. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Não precisava falar muito. Porque Jonas viu seu pai fazer, viu seu pai profetizar. Pastor, você veio falar de profecia e de profeta? Eu vim falar de uma coisa chamado. A Bíblia diz que agora Jonas, ele, quando apresentado como filho de Amitai, para o judeu que fosse ler esse livro já entender, filho de um profeta. Um profeta importante. Um profeta que profetiza algo importante num tempo em que o povo estava desviado. Pastor, mas eu não sou profeta. Pastor, mas eu não tenho um pai profeta. Se engana. Pastor, mas eu não tenho uma mãe profeta. Se engana você. Nós somos filhos de quem? Quem é o nosso pai? Quem é o nosso irmão mais velho? Jesus. E se nós temos que imitar ele, ele não foi um grande profeta. A palavra de Deus não veio até a ele nos tempos agora que ele viveu aqui na terra. Ele não também profetizou e falou em nome do Senhor. E agora, se nós estamos servindo ao seu filho, que é esse grande profeta, tanto é que na passagem de Lucas, da viúva de Naim, o que o povo vai dizer? Um grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Não era só pela ressurreição, era porque agora as palavras que Jesus falava aconteciam. Pastor, mas eu não vim servir a Jesus no intuito de ter poder, ou muito menos receber mistérios. Eu vim porque eu quero a minha salvação. Alguém está se perguntando, eu estou aqui pregando, alguém está se perguntando, mas isso é comigo, é contigo? Deus vai dizer que é contigo, sim. É contigo, tu está na tua mente. É comigo, é contigo. Na Arábia, terra. Vamos lá, destrinchar Jonas, que eu tenho 29 minutos. Gente, eu não vou colocar acréscimo, não, tá? A culpa não é minha, não. É da internet, Deus viu. 6 horas termina. Então, agora, Jonas, filho de Amitai, ele sabia que quando seu pai profetizava, o seu pai recebia ordens. E o problema é que nós, quando lemos a Bíblia, sabemos como Jesus agiria em certas situações, mas a pergunta que fica é: por que que eu não quero agir como Jesus agiria nessa situação? E aí estreita, né? Porque quando eu tenho uma referência, eu preciso andar naquele molde, naquele modelo. Só que eu não sou aquilo, eu não sou aquele modelo, eu não tenho as características, eu preciso me adaptar. E toda a adaptação leva um tempo. E também agora, irmãos, o que acontece? Quando o Senhor, né, ele dá a palavra a Jonas. Alguém sabe onde Jonas estava? Pastor, o senhor está falando aí, mas Jonas tem uma participação importante. E Deus está dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Por que Deus fala para ele: levanta e vai? Porque agora, como um homem formado, Jonas agora já tinha condições de navegar através dos barcos, tá? Comprando a passagem e indo para a cidade que ele decidisse ir. E Deus agora não está falando algo estranho,
Porque a navegação na vida de Jonas ela já era algo que, irmãos, eu estou tentando ser o mais simples possível para você não ficar com dúvida, porque Deus está falando que vocês estão entendendo. Mas se eu ficar usando termos muito assim, sofisticados, uma coisa muito, sabe, uma palavra muito fora do seu contexto, você não vai entender, mas eu vou continuar assim. Deus está dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, só que você tem que entender que Jonas tem alguns porquês de não ir. Jeroboão, lembra que eu disse que ele começa a fazer aliança com povos estranhos? E agora, o que acontece? Simplesmente, quando Jeroboão II está reinando, ele agora começa a fazer um montão de coisa também, igual o seu pai, Jeroboão I. Só que, irmãos, o texto é bem claro. Eu estou voltando na Bíblia ainda, para você entender ainda. Em 2 Crônicas 14, capítulo 14, versículo 24, olha só. E fez o que era o que parecia mal aos olhos do Senhor e nunca se apartou de nenhum dos seus pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar Israel. Então você vê, o que está acontecendo aqui? É uma sucessão de erros. É quando você se encontra num lugar que vem um podre, depois desse podre vem alguém, me faz pior, depois vem alguém que arrotava uma santidade, tu descobre algo pior, e aí o negócio vai piorando. E eu não estou falando só do espaço, igreja ou templo, eu estou falando, às vezes, da família também, que às vezes nós temos pessoas que conhecem a verdade, mas não querem se posicionar, e aí vai dando mau testemunho, vai sendo um pior que o outro, e a tua cabeça fica, meu Deus, o que é isso? Que vergonha de estar aqui. E agora Jonas, irmãos, está no tempo em que Israel ele não estava desviado somente. Israel está acomodado no pecado. Lembrando que Jeroboão II está arrumando um montão de guerra e um montão de aliança com gente que Deus não mandou. E o texto é bem claro que ele já fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então você tem que entender que o pai de Jonas já estava batendo na tecla com Jeroboão I, que era o pai desse aqui, Jeroboão II. E aí o pai deixa de profetizar porque agora morre, é recolhido pelo Senhor, e Jonas está se camantube naragandarabanduri calabandarábia. Meu Deus, que palavra forte, é mistério, esse é horror. Pena que meu horário é pouco. E Jonas agora está tendo a incumbência, a responsabilidade de continuar a chamada profética. Talvez você olhe, meu Deus. Eu já entendi, meu Deus. Eu vou sim, meu pai, amém. Desceu o rolo, até eu recebi, meu Deus, sobrou até para mim, Jeová, olha aí. E Jonas, ele está com uma incumbência ali, uma responsabilidade de dar continuidade para a palavra do Senhor não ficar assim, para você entender. Não desaparecer daquele lugar. Você pode dizer, pastor, mas como assim a palavra de desaparecer? Se lá tinha gente que conhecia a palavra. Assim, conhecer é uma coisa, querer obedecer é outra. Talvez você não entenda o contexto desse texto, mas eu vou abrir aqui o leque. Jonas está tendo alguns porquês de não querer ir. Eu não estou justificando a desobediência, eu estou dizendo que Deus conhece. Um dos porquês era Jeroboão II podia mandar matar ele. Jeroboão II podia vingar ele, se vingar dele no sentido de o pai dele falou para o meu pai e agora vem ele me repreender. Eu vou me livrar dele. E aí entra numa questão sobre você arrumar um problema que você não tem nada a ver, mas só porque Deus mandou você fazer e alguém não gostava de quem fazia na época ou de quem se envolvia em tal departamento na época, e agora você se posiciona no seu trabalho, na sua família, na sua casa para fazer o certo, você corre um grande risco de ser posto como uma ovelha muda ao matadouro e alguém descontar em você algo que não conseguiu fazer com alguém. Mistério. Minaravaço, minaracandarábia.
Talvez você não está nessa condição. Mas Deus sabe que para você há um problema de falar ou se levantar para fazer o que Deus mandou, porque a tua pergunta é, meu Deus, se o Senhor dá sonho, se o Senhor fala, se lê a Bíblia, se houver palavra, não posiciona, para que eu vou avisar? E aí é que está o grande porquê. O problema aqui não é sobre avisar ou deixar de avisar. O problema aqui é que Deus quer que Jonas permaneça como um profeta, porque o tempo do seu pai passou, mas a palavra de Deus não podia deixar de chegar àquele povo. Pastor, não estou entendendo isso aí, não. Está entendendo, sim, que Deus está falando para mim. Você é a continuidade de alguém que não permaneceu, porque o seu tempo foi agora, né? Chegada, alguém não permaneceu. Alguém não permaneceu. E aí o que acontece? Você não sabe o porquê dessas coisas. Que quem era para estar, não está mais. Quem era para estar na posição, não está mais. Quem é o líder, não quer fazer. Quem tem o cargo, não quer se indispor. E aí você Deus manda eu te dizer desse jeito, o chamado está fixado, e eu não vou tirar a fixação do chamado por causa do contexto. O primeiro problema de Jonas era, eu não tenho essa obrigação. Por quê? Porque agora o rei de Israel, ali no caso nem era Israel, se eu não me engano, era Judá, era Judá. O rei de Judá, dando um mau testemunho tremendo, fazendo aquilo que Deus não mandou. Agora Deus está mandando ele ir para um povo diferente e ele corria o risco do quê? De ser mal interpretado. Talvez a tua tecla é, Senhor, para que eu vou permanecer nisso se eu não tenho essa obrigatoriedade? Eu não sou a líder, eu não sou o líder, eu não sou o que está de frente, eu não sou o responsável. Realmente, você não é o responsável ou a responsável, mas eu tenho um recado para você. Você é boca de Deus nessa situação. Talvez tu diz, eu não tenho nada a ver com esse relacionamento, meu filho que arrumou. Eu não tenho nada a ver com essa situação. Eles que arrumaram. E aí, o que acontece? Realmente, você não tem nada a ver. Você não tem nada a ver, mas você é boca de Deus. O que Deus está dizendo para Jonas é, levanta e vai. E um dos primeiros motivos é, Jonas, você vai ter que se indispor. Que isso? Gente. Porque esse rei aqui, esse rei Jeroboão, desviado, podia interpretar a ida de Jonas a Nínive como se ele quisesse fazer uma aliança. E tu diz assim, meu Deus, eu estou tentando fazer o certo, ainda passo como errado. É porque a pessoa está longe do propósito de Deus e não está interpretando o que realmente Deus te enviou para fazer, o que realmente Deus te colocou neste lugar, nessa posição, para exercer, e talvez está até mesmo te resistindo. Mas o Senhor manda eu te dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Você está recebendo uma ordem minha. Levanta e vai. Aí, pastor. Levanta e vai. Irmãos, é muito sério. É muito sério o que eu estou falando aqui. Porque uma vez que você fica nessa do levanta e vai, esse era o primeiro porquê de Jonas. Jonas poderia sofrer uma represária, porque esse rei está cego. Alguém no teu trabalho, alguém na tua família, alguém na igreja, alguém que te rodeia está cego. E numa movimentação sua na direção de Deus, está interpretando que você quer tomar um espaço
ou apresentar algo que ele não apresentou ainda e está te resistindo. Mudou os olhares, mudaram-se as palavras, o papel que você pegou para resolver, a conversa que você estava tendo com as meninas do departamento, as coisas que você estava pensando em fazer, você já não está pensando mais e Deus vai dizer, não volte atrás. Sou eu que estou ministrando na tua mente, vai. Vai, lembrando que Jonas não recebe convite oficial. Ó, cartas. Para ir falar com outro rei. Você está entendendo por que Jonas desobedece? Eu não estou, gente, sendo a favor, e eu tenho 17 minutos. Eu não sou a favor da desobediência. Eu só estou querendo dizer para vocês que o Senhor sabe quantas coisas geram em nós quando nós nos levantamos para fazer o que Deus mandou, e pessoas que estão desviadas do propósito de Deus se opõem a gente porque interpretam 1000 coisas, mas só não interpretam o que tem que realmente interpretar. Entendeu a situação? E aí, o que acontece? Nessa situação toda, Jonas está como? Jonas está Olha, eu vou repetir. Jonas está eu vou repetir. Jonas está literalmente correndo risco de vida. Pastor, eu estou entendendo essa palavra, mas eu vou descortinar mais. O risco de vida que tu está correndo não é físico, é espiritual. Porque, olha, tu estava orando muito bem. Tu estava buscando. Foi só tu decidir ajudar, entrar nessa situação, decidir pegar essa função, decidir... Nossa, parece que tu morreu espiritualmente. Tu já não sente mais nada, tu não sente a presença, tu ora, tu não sente, tu não consegue jejuar direito, tu não consegue nem se concentrar, tu não consegue ler a Bíblia direito. Ou seja, a carga aumentou de uma maneira horrível. E você pensou o quê? Estou fora. Não sou obrigado a isso. Estou fora. Irmão, não. Tá fora, não. Tá dentro. Ah, tá dentro. Ah, tá dentro. Você não está fora. Ah, você não... Eu vou repetir. Você não está fora. Você está dentro. Por quê? Porque você não pode deixar de cumprir o que Deus mandou por causa de algum, por causa de alguém, por causa de fulano, de Beltrano, de Ciclano. Não, para. Para. Assim diz o Senhor. Para. Levanta e vai. Primeiro, por quê? Jonas não vai porque corre risco de vida. Jonas não quer ir porque corre o risco do rei interpretar errado. E de alguém ver Jonas pegando um navio naquela embarcação, pegando aquela embarcação de encontro a Nínive e interpretar mal. E aí você corre outros riscos também dentro dessa situação. De alguém não entender e de alguém ainda levar o que não aconteceu. Tudo bem. Olha lá, ó. Quem mandou, confirma. Jesus disse, passemos para outra margem. Alguém vai dizer, se Deus manda, Deus garante. Garantia. Eu só falo garantia quando eu tenho o sentido de que vai ficar tudo bem, não vai sair daquilo que eu imagino. E a Bíblia não prova isso. Ele falou, passemos para outra margem. O que Deus manda, ele confirma. Qual foi a confirmação? Passemos para outra margem. Veio a tempestade, veio o grande vento, o barco encheu de água, o barco virou, eles morreram ou não? Chegaram ou não chegaram na outra margem? Sim. Então, Deus confirmou a palavra. Mas agora, tudo que tinha que acontecer no meio do caminho, mexeu com eles. Porque se você for pegar nesse sentido de Deus manda, Deus garante, você está querendo dizer que é como se tivesse uma proteção infinita em volta de você, nada vai pegar, nada vai acontecer, nada vai te entristecer. E isso é mentira. Isso é mentira. O que Deus manda, ele confirma. E agora, o que está acontecendo? Olha o mistério. Quando está acontecendo tudo isso, a Bíblia é bem clara. A Bíblia é bem clara. Eu vou repetir. A Bíblia é bem clara. Em mostrar que Jonas, nada mais, nada menos, está ali
numa situação estreitíssima. Porque o segundo porquê de Jonas, sabe qual era? Historiadores dizem que havia uma situação que era o seguinte: os ninivitas foi um dos povos que Deus levantou para abater Israel, abater Judá. Quando eu falo Israel, eu falo do país. E eles agora matam. E aí os historiadores entendem que alguns parentes de Jonas, por causa da genealogia, morrem no meio dessa matança. Então, Jonas tem um outro problema. O primeiro porquê, risco de vingança. O outro porquê, e são muitos, e eu poderia aqui falar, porque às vezes a gente ouve de Jonas, bate muito em Jonas, mas, irmãos, tinha toda uma questão. E a outra questão ali é plenamente emocional. Envolve as emoções. Ou seja, você, às vezes, até quer ir, quer permanecer, mas é um lugar que já te entristeceu, já te fez chorar muito, te traz lembranças horríveis. Entrar ali para você é como se estivesse te matando aos poucos. Permanecer ali é como se você estivesse regredindo, você não vê coisas andar. Então, na verdade, o outro porquê que Jonas não queria ir era a parte emocional. E quando eu falo do emocional, está envolvendo os sentimentos também. Então, para você, Deus sabe que na parte da memória, aquilo ali já era para ter acabado. Ó. Só que Deus manda eu falar bem alto e gritar: o chamado não mudou. É lá e acabou. Permaneça lá. Permaneça lá. Eu vou repetir. Permaneça. Eu vou repetir. Permaneça lá. Permaneça lá. Não interessa. Mais. Ups. Manturibandaracantу, reminarabandu, keminarvashubiderebalabadjovas. Permaneça. Permaneça. Deus está mandando eu repetir para alguém, eu tenho 10 minutos, permaneça. Mais o meu trabalho, mais aquele chefe, mais essa família, esse relacionamento, permaneça. Permaneça. Permaneça e acabou. E eu não quero conversa fiada comigo. Permaneça e acabou. E agora, gente, quando se trata de parentes, fala de lembranças e fala de uma coisa, tocar naquilo que eu amo. Não só os ninivitas mataram os parentes de Jonas. Eles fizeram Jonas se adaptar a uma ausência de algo. Você, nesse lugar, não se sente incluída, você não consegue. Você até tentou alabandar, mas não encaixa. É um negócio que tu fala assim, não dá. Para mim não dá. E Deus manda dizer, sabe o que para você? Para você dar, porque eu te quero é aí. Eu te quero é aí, acabou. Eu quero você aí, acabou. Mas eu te quero lá. O Senhor, estou falando nessa live. Eu te quero lá, não interessa de A, de B, de 1000, de 100, para. Eu te quero lá. Eu te quero lá. Eu te quero lá. Mas eu te quero lá e eu não quero mais conversa fiada. Eu te quero lá e acabou. Mas eu te quero lá, diz o Senhor. E aí, vai fazer o quê? Eu te quero lá. E aí, o que acontece? Jonas está numa questão aqui. Por quê? Deus entendia, gente, a situação de Jonas. Porém, todavia, entretanto, Deus falou, levanta e vai. Deus entende o teu porquê. Risco de vingança, risco de pegar uma rebordosa que não é tua, de ser taxado de algo que você não tem. Deus entende o porquê do emocional, mas tinha um outro porquê também que Jonas... pastor, mas Jonas era cheio de porquê. Não, Jonas era ser humano.
Tinha um outro porquê, sabe o quê? Esse povo, eles agora matavam. Já à porta da cidade. O barco chegava, eles não deixavam nem a pessoa se acomodar, já matava dali mesmo. O risco agora é Deus está vendo a situação, mas Deus sabe que dentro de você há um receio no sentido de Senhor, se não aceitam o que o fulano que é líder fala, não vão aceitar o que eu estou falando. Vão partir para cima de mim, eu sei que eu não estou preparado. Só que a Bíblia está dizendo, vai à grande cidade de Nínive, porque era uma ilha. Irmão, a estrutura pode ser a maior que for, Deus, ai, varão, Arábia, ai, mas a palavra de Deus é bem clara, eu vou repetir. A palavra de Deus é bem clara e objetiva. Vai. 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 Para de graça. Vai. Vai. Vai a grande... Mas lá já tem gente, tem a fulana. Eu estou falando é contigo, meu negócio é contigo, não é com fulano, não é com Beltrano. Eu sei o endereço de cada uma, onde mora, como dorme, que hora acorda. A hora que eu quiser falar com elas, eu vou lá e falo com elas. Hoje eu te botei nessa live para falar contigo. Levanta e vai. Ai, pastor, Deus me livre. Para que eu vim assistir essa live? Deus está falando que alguém... alguém está assim. Gente, eu estou recebendo, tá sobrando só para vocês, não. Deus usou uma mulher lá do Turano para falar comigo. Entendeu? E eu, né, automaticamente não posso. Entendeu? Não posso deixar de fazer o que Deus me mandou, né? Levanta e vai. Levanta e vai. E com Deus não tem esse negocinho, não, hein? Levanta e vai feliz, hein? E vai sem murmurar. Ai, pastor, não consigo ir sem murmurar, não. Eu estou dizendo no sentido, não é a murmuração de você questionar, eu estou dizendo, vai sem pensar assim, daqui a pouco vai me mandar sair. Não vai, não. Vai, não. Vai, não, porque olha o que Deus fala para ele. Levanta e vai à grande cidade de Nínive. E clama contra ela, ou seja, grita. Gente, clamor aqui na Bíblia é atitude. Não adianta só ir. Vai lá, entra lá, bota a mão e faz. Participa. Mas é o café da manhã. Participa. Mas eu não sei o que das crianças. Participa. Mas eu não sei o que do departamento. Participa e cala a boca. Que eu sei o que eu estou falando. E agora, o que acontece? Jonas está sendo, irmãos, ele não foi. Ele pegou outro caminho e eu vou começar a pregar agora. Eu estava só explicando o texto. E o texto diz que ele orou ao Senhor, porque ele é lançado no mar, né? Todo mundo já sabe essa parte. E nas entranhas do peixe. Por que Jonas vai dizer assim, E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei. Deus agora faz Jonas viver tudo aquilo que era para ele ser poupado. Lembra que eu falei que ele corria risco de vingança? A parte emocional dele foi mexida, por isso que ele não queria ir. E também o risco de morte. Pois quando eu não faço aquilo que Deus está me mandando fazer, o que eu deveria ser livre ou ele me proteger daquelas aflições, vem de uma vez só. E a pergunta que eu quero falar para você é, e aí, como é que faz? Como é que faz? Vai de uma vez? Não vai? Como é que faz? Como é que vai ser esse rolo aí? Como é que vai ser esse pergaminho aí? Narabandacandará. Como vai ser esse mistério? Vai, não vai? Vai esperar eu vir te buscar? E a Bíblia diz, do ventre, o ventre aqui fala de interior. E inferno aqui, do texto original do aramaico e do hebraico, é tormenta. Sabe o que é tormenta? É não ter paz nem sossego. Deus manda te dizer, já é pouco que tu passa? Tu quer mesmo que eu
Alabai, Jeová. Eu vejo um litificador, hein? Olha, o litificador, né? O negócio é sério. Eu sei porque eu saí de um esses dias. Pastor, para que serve o litificador? Ué, pode entrar um alimento sólido, ele não quer saber, líquido, pastoso. No final de tudo, como é que fica tudo dentro dele? Uma coisa só. Sabe o que Deus está querendo dizer? Eu vou juntar todo esse teu achismo, toda essa tua opinião, e vou te passar num processo tão grande que, por fim, tu vai ficar num padrão só. Se tu quiser. Mas se tu não quiser, tá? E me obedecer, é mais fácil. Jonas agora passa todas aquelas angústias. Por quê? Ele está no ventre do grande peixe sozinho, sem parente, sem pai, sem mãe, sem ninguém. Está ali tendo que clamar, ou seja, o que era para fazer lá, está fazendo forçado. E Deus manda dizer, não quero trabalhar contigo na queda de braço. Até porque o teu braço não é do tamanho do meu. Mas se tu quiser, insistir, dizer, vou sair, não vou ficar, não vou... Eu não vou nem te dizer Deus te abençoe, porque para o rebelde, diz a Bíblia que a terra é seca. Só tem fome, peste e sede. E eu termino essa palavra, porque eu tenho menos de um minuto dizendo, vai relutar ou vai pegar a reta para ir logo? Pastor, que isso? Pastor, o sangue de Jesus que tem poder. Tem mesmo. E muito, bota poder nisso. Põe poder nisso. Muito poder, muito poder, muito poder, muito poder. Vamos orar? Recebe essa palavra. Soberano Deus e eterno Pai. Quero te agradecer porque tu és bom. Diz aí, Senhor, muito obrigado por esse tempo que eu preguei. Quero te louvar porque tu és o Todo-Poderoso. Eis aí o que tu vai falar com muitos que ainda hão de assistir. Senhor, muito obrigado porque tu és o vivo, o verdadeiro. Senhor, tua palavra não volta vazia. Muito obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor Jesus, 6 horas. A paz do Senhor. Tchau.